Olá, meus queridos. Eu quero começar já desejando a gloriosa paz do Senhor Jesus para a sua vida, a sua família, a sua casa e um forte abraço para você. E quero te convidar a estar lendo a palavra de Deus comigo, que encontra em 2 Samuel, no capítulo de número 6, onde está escrito: Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como com harpas e com saltério e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Meus queridos, esta palavra é uma palavra rica em anunciar para nós a importância de nós nos alegrarmos na presença de Deus e de nós estarmos sempre nos colocando na presença do Altíssimo e consertando a nossa vida diante dele, para que nós possamos ter vida com ele. Olha só o que acontece. Davi, ele intenta tirar a arca da casa de Abinadab e levar ela para Jerusalém, para a cidade de Davi. Então Davi, ele reúne um número de homens, de 30.000 homens, homens que se ajuntaram com ele quando ele estava na caverna de Adulão. Então, esses homens levianos, homens bárbaros, se ajuntam com Davi, e ao ajuntar-se com Davi, formam um grande exército. E agora Davi, ele intenta levar a arca da casa de Abinadab para a cidade dele, cidade de Davi. Ele pega 30.000 homens e vai até Abinadab, faz um carro de boi novo, pega juntas de boi e pegam a arca e colocam em cima desse carro novo. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiam esse carro com a arca de Deus. Deus habita entre meio os querubins, ou seja, os querubins acima da tampa da arca. E Deus manifesta, a arca significa ou simboliza a presença de Deus. E quando esse carro de boi, esse carro novo está levando a arca, aí a arca está indo, os bois puxando o carro e a arca em cima, Davi e todo o povo de Israel, juntamente com Aiô e juntamente com Uzá, que estão conduzindo o carro, eles se alegram. Tamborim é tocado, pandeiro, símbolo, harpa, faia, todo tipo de instrumento é motivo deles estarem tocando e se alegrando, porque a presença de Deus está retornando para a cidade de Davi. A arca da aliança, a arca do concerto, a presença de Deus está retornando para a cidade de Davi. Aí quando chega bem perto da eira de Nacon, o carro de boi, por um descuido deles, os bois passam por um lugar onde o carro se pende para um lado. E quando o carro se pende para um lado, a arca vai
para que tombar e cair. E nisso, usar para não deixar que a arca caia, ele estende a mão e toca a mão na arca para segurá-la. E quando ele faz isso, a ira de Deus se acende de uma forma tão grande que Deus fulmina, Deus mata Uzá na mesma da hora, no mesmo lugar, de frente à ira de Nacon. Meus queridos, o que nós podemos extrair para nós a respeito disso, desta palavra? Que a minha vida e a sua vida, para nós chegarmos diante de Deus e ser abençoados, trazer a atenção de Deus para mim e a sua vida, nós temos que estar consertado diante de Deus. Porque de qualquer maneira ou de qualquer jeito, se nós chegarmos diante de Deus, nós não alcançamos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Aí por que muitos dizem, mas nós estamos na graça, eu posso isso, eu posso aquilo, e aquilo outro? Deus, ele vai te dando corda, e você vai se embaraçando nessa corda. Mas quando ele puxa, o tombo é grande e é feio. Assim como aconteceu com Uzá. Não estou dizendo que Uzá estava em pecado, mas eu estou dizendo que Uzá eles usaram de maneira imprudente ao conduzir a arca. É da mesma forma. Se eu tiver em pecado, ou se eu tiver errado diante de Deus, eu vou estar conduzindo, ou eu vou estar aproximando de Deus de maneira errônea, onde não agrada o Senhor. E se a presciência de Deus estiver esgotada em meu favor, eu posso até morrer, como aconteceu com Uzá. Deus pode até me matar fulminado, ou eu posso ficar enfermo em cima de uma cama. E isso não é só para mim, se eu tiver de maneira errada diante de Deus. Mas são todos aqueles que brincam com Deus. E Deus não é brinquedo. Deus não é brinquedo meu, Deus não é brinquedo seu, Deus não é brinquedo de ninguém, Deus é Deus. Então nós não podemos brincar. E ainda mais nos últimos dias em que nós estamos vivendo, o adversário, ele encontra-se bramando como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Então não seja esse que o diabo possa tragar. Mas conserte a sua vida com Deus. Se coloque na presença de Deus e conserte com Ele, para que você possa ter vida e vida eterna. Aí Uzá é fulminado na mesma da hora. Davi, ele fica com medo e ele resolve não levar a arca para a cidade dele com medo, porque Uzá morreu. Ele pensou, o que será de nós também com a arca lá na cidade dele? Ele resolve deixar a arca na casa de Obed-Edom, que está próximo ali. Aí ele manda levar a arca e depositar na casa de Obed-Edom. E assim eles fazem. Levam a arca e colocam na casa de Obed-Edom e vão-se embora para a cidade de Davi. Aí, passando-se os dias, os tempos, avisam a Davi que a casa de Obed-Edom e tudo quanto Obed-Edom possuía foi abençoado. A arca, a presença de Deus, abençoou Obed-Edom e tudo quanto Obed-Edom possuía. Meu querido e minha querida, a presença de Deus na minha e na sua vida, de maneira certa, quando nós estamos de maneira correta diante do Senhor, tem o poder de abençoar a minha e a sua vida, e tudo quanto nós possuímos vem dar certo, vem ser abençoado, vem prosperar, porque Deus, Ele é fiel. E aqueles que trazem a presença de Deus para si e estão certos, corretos diante de Deus em todo o seu procedimento, Deus o abençoa não só em mas em 30, 60 e 100 por um, e Ele dá vida eterna no final de tudo. Agora, Davi, ao saber que Obed-Edom e tudo quanto tinha sido abençoado, Deus tinha abençoado ele resolve buscar de novo a arca da casa de Obed-Edom e levar a arca para a cidade dele. E ele faz isso. Vão até a casa de Obed-Edom, pegam a arca e sobem para a cidade de Davi com a arca, com a presença de Deus. E quando eles estão entrando dentro dos portões da cidade de Davi para levar a presença de Deus, a arca, para o lugar onde ele tinha preparado, quando
com a arca, ele está sentindo a presença de Deus de uma forma tremenda. Que Davi, enquanto eles mudavam passos, eles sacrificavam bois, eles sacrificavam ovelhas para poder comemorar. Só que quando eles entram lá alegres, bailando na presença de Deus, a sua esposa Mical, ela está lá em cima na janela do palácio, observando o movimento. Aí quando Davi está entrando, ele arranca as suas vestimentas reais, ele arranca tudo, a mitra, ele arranca a roupa e fica só com as roupas de baixo. E todo o povo que está com ele, os homens de guerra, eles também caem na graça de Deus. E eles começam a bailar, e eles começam a salmodiar Deus e a bailar. Davi sem roupas reais. Então eles começam a se alegrar na presença de Deus, enquanto esse Mical está lá de cima olhando. E eles entram dentro da cidade de Davi, eles entram ali dentro e começam a glorificar a Deus de uma forma tremenda, dançando, bailando na presença de Deus. Mical lá de cima olha e diz assim para Davi: que vergonha, hein, Davi? Que vergonha, o rei de Israel, dançando pelado no meio do povo dele, do povo de Israel, e na frente das mulheres também. Davi vira para Mical e diz para ela assim, depois que Davi ele coloca a arca no lugar certo e divide ali todos os animais que foram sacrificados ali, ele tira um pedaço de carne para cada um e todos vão para sua casa alegres. Davi vira para Mical e diz assim, porque Mical critica ele. Ele diz para ela assim: eu estou me alegrando e estou cultuando o meu Deus, a qual ele tem me escolhido antes do que seu pai, que foi morto, que Deus não o escolhera, mas foi rasgado o seu reinado porque desobedeceu a Deus. Eu estou servindo o meu Deus. E Mical faz uma crítica a Davi. Davi, ele conversa e explica para ela, traz para ela um esclarecimento. Só que aqueles que procedem de maneira errada diante de Deus e que criticam a unção que Deus dá a um servo dele para fazer a diferença, esta pessoa recebe o castigo, o juízo de Deus, o ai de Deus na sua vida. E a sentença de Mical foi esta: ela morreu seca, ela não pôde dar filho, gerar filho. Enquanto ela viveu, ela passou por esse período de amargura e de vergonha, a esterilidade na sua vida, e ela morre sem gerar filho. Muitas das vezes nós não geramos e não produzimos aquilo que Deus tem escolhido, que Deus agrada, por não acreditar, por criticar a unção de Deus, por não andar em conformidade àquilo que Deus tem planejado para nós. Não perca tempo, meu querido. Não perca tempo, minha querida. Deus te chamou, te escolheu, o tempo é esse, o momento é agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, mas o tempo de Deus na minha e na sua vida é agora. Então, agora mesmo, abra o teu coração para Deus, salmodie, alegre-se, derrame-se na presença de Deus, porque Deus tem grandes bênçãos e vitórias para também entregar na sua vida. Que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa próspera diante de Deus, em nome de Jesus. Amém.